Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam, compartilhem, divulguem o canal, comentem. E hoje vamos falar de um tema, vamos dizer assim, até atual, né? Tratando de Bíblia, né? Que geralmente são coisas antigas que fala. Hoje vamos falar sobre o coronavírus e Jesus. Jesus e o coronavírus. O coronavírus entrou definitivamente na história como a maior pandemia já presenciada pela humanidade. Embora não seja a mais letal das que já tivemos, mas é, sem dúvida alguma, a mais contagiosa e se cuidados não forem tomados, a quantidade de mortos mormente entre os grupos de risco pode alcançar números extremamente altos e nunca registrados. O corona é um vírus, logo não pode ser visto a olho nu. Esse agente infeccioso se comporta como uma sanguessuga, carrapato, piolho, pulga e vermes, e para sobreviver necessitam de um hospedeiro que lhes forneça as substâncias vitais à sua existência. Talvez você esteja se perguntando, o que tem isso a ver com a história de Jesus? Por incrível que pareça, tem muita coisa. Basta pensarmos um pouco, basta deixarmos de ser preguiçosos, como os cristãos que de tanto ouvirem as mesmas histórias bíblicas, sem sentido algum e sem objetividade alguma, para nos darmos conta de que há sim uma relação entre o coronavírus e as histórias de Jesus. Os povos antigos não tinham a mínima noção da existência dos vírus, vez que eles são invisíveis e naquela época, super atrasada, a ciência não existia. O pouco conhecimento que alguns povos tinham sequer podia ser chamado de ciência, já que estava envolto de uma superstição e misticismo, de muita superstição e misticismo. O vírus, portanto, lhes eram desconhecidos. Nem os hebreus, que falsamente dizem ser o povo escolhido, de uma toda-poderosa divindade, que sabe de tudo e que tudo lhes comunicava, sabiam da existência desses vírus. Muitas ou milhões de pessoas no passado morreram em virtude da contaminação de vírus, similares ao atual Covid-19. Há uma breve passagem na Bíblia que demonstra o quanto o Filho de Deus, Jesus, era desconhecedor dos perigosos vírus e bactérias que existem aos bilhões em nosso meio ou próximo desse. Alguém que diz ser o próprio Deus ou o filho desse, por certo, deveria saber da existência desses agentes invisíveis, já que ele supostamente teria criado todos eles, ou saberia que eles poderiam surgir em determinado ambiente que lhes fornecesse condições propícias. Em uma ocasião, os adversários de Jesus o questionam porque os seus discípulos, assim como ele próprio, não lavavam as mãos antes de levar à boca qualquer alimento. Veja o que aqui diz a passagem. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais
se apegam, como a lavagem de copos e jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram a Jesus, né? Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Notem que os fariseus e saduceus, embora sejam tão ignorantes quanto Jesus e seus discípulos, tinham razão em lavar suas mãos quando se alimentavam. É óbvio que os fariseus e saduceus não tinham a mínima ideia de que havia vírus ou mesmo bactérias no meio ambiente que pudessem causar a morte ou doenças às pessoas com as mãos sujas. Nunca passava pela mente deles essa ideia, né, que estavam lavando a mão, porque poderia haver agentes do tipo vírus ou bactérias que poderia contaminá-los e causar-lhe uma infecção e, consequentemente, a morte de alguém. A prática de se lavar as mãos entre aqueles se dava em virtude de sua tradição dos antigos e não por questões higiênicas produzidas por temor à existência de algum agente infeccioso invisível. Veja que a questão trazida pelos saduceus, fariseus, não envolve violação ou obediência à lei de Moisés. Perceba que não tem nada a ver, né? Esses fariseus, eles não estão buscando a violação de algum princípio ou lei da Torá ou da lei dos judeus. Não. Eles estão apenas dizendo que os discípulos de Jesus não seguem a tradição deixada pelos seus antepassados. Só isso. Os fariseus e saduceus não estão propondo, portanto, que os discípulos deixem de observar a lei e passem a seguir de forma séria as tradições dos antigos, que, por sinal, como podemos ver, era muito acertada. Não havia nenhum, vamos dizer assim, nenhum ponto negativo em os discípulos de Jesus e o próprio Jesus seguir essa tradição, que era dos antigos, segundo o texto, né? Lavar as mãos, lavar os copos, lavar outros utensílios, e sobretudo as mãos quando fossem comer qualquer coisa. Pelo contrário, né? Era uma boa tradição, né? Embora eles mesmos não soubessem que essa tradição poderia preservar vidas e muitas, mas Jesus trouxe a essa questão para um outro campo que não tinha nada a ver. Jesus atrelou a questão dessa tradição, de que os fariseus no caso, né, queriam como queria que todos seguissem, por força da tradição dos seus antepassados, ele traz essa questão como se aquilo violasse a lei dos judeus, ou a Torá. E não é essa a ideia que os fariseus estão passando. Passa aqui. É Jesus que inverte, inverte o sentido da conversa, tá entendendo? Pois bem, a contestação do falso Messias, dada aos seus adversários, é de deixar qualquer um de boca aberta. Veja a ideia de Jesus. Hein? Primeiro, porque o Messias falsificado pelos cristãos viola frontalmente a lei que ele diz que veio cumprir para salvar os pobres pecadores do seu povo judeu. E depois os gentios, cristãos ou crentes de outros países. O Jesus acusa os fariseus de não estar cumprindo a lei, mas é ele mesmo que não cumpre. A lei dos judeus, ou lei de Moisés, separava o alimento derivado de carnes de animais em puros e impuros. Dessa forma, havia animais que os judeus que seguiam irrestritamente a lei não podiam comer. Era, era algo legal, que estava estipulado na lei dos judeus. Havia alimentos que era proibido para os judeus se alimentarem, pois do contrário estariam se tornando impuros
tanto quanto o alimento que eles comiam. E estando impuros, os judeus estavam impedidos também de adorar o Deus hebreu. Essa impureza, a depender da situação, poderia acarretar a morte do que se tornou impuro, daquela pessoa que se tornou impuro, né? Por ter comido o alimento, por comer o alimento derivado de animais considerados impuros. E algo impuro, né? É, tornava impuro a pessoa que o tocava e a pessoa que o tocou se tornava impuro e qualquer outro objeto ou coisa ou pessoa que ele tocasse também se tornava impuro. Mas indo de encontro à lei e a tudo que fora dito, Jesus disse que nada que o homem possa comer lhe causará mal algum. Veja que absurdo. Vou repetir. Mas indo de encontro à lei e a tudo que fora dito acima, Jesus diz que nada que o homem possa comer lhe causará mal algum. Pois a impureza não está nos alimentos aqui fora, mas sim no interior dos homens, diz Jesus. Jesus respondeu, quando questionado, né, dos fariseus, de por que deles e seus discípulos não comerem, de lavarem as mãos antes de comerem os alimentos. Aí Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Outra mentira, né? Isaías não profetizou nunca contra fariseus, nem saduceus, nem ninguém. Pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Pois, como eu falei, como eu havia dito, os fariseus, eles não estavam impondo aos judeus, conforme nós podemos ver no relato, e não estavam impondo aos judeus em geral, aplicar antes as suas tradições do que a lei. Nada disso. Na realidade, existia o que os fariseus pretendiam, era uma conciliação, né? Da lei e as suas tradições. E como eu falei, essa tradição de lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os talheres de que se comia, se nós olharmos bem, não há nenhum erro ou, ou, ou ponto negativo a respeito dessa tradição. Pelo contrário, a tradição é, é salutar, vai trazer benefícios para aqueles que a cumpram. Não tem nada negativo nessa tradição aí dos fariseus. Aí Jesus vem e diz que eles estavam querendo substituir a, a lei dos judeus, que é a Torá, pelos mandamentos de homens, que seriam as tradições. Mas o texto nos mostra isso. É Jesus que diz isso, certo? E ele vai entrar em contradição. Jesus entra em contradição em dois fatos. Primeiro, porque ele diz que o que prejudicava o homem, o que tornava o homem puro, era aquilo que o homem soltava ou permitia sair pela boca, mas não o que entrava pela boca, certo? O que era algo contrário ao que a lei dizia, que a lei dizia que havia alimento, sim, que entrava pela boca do homem que poderia torná-lo impuro, certo? E dois, o outro ponto que Jesus vai se contradizer também é quando ele fala essa questão de dizer que os líderes religiosos, os fariseus, estavam querendo substituir a lei pelas suas tradições e fazendo com que eles deixassem de cumprir a lei por causa de uma outra tradição. Jesus vai entrar em contradição nesse ponto também. Vamos ver. O falso Messias, portanto, estava violando a lei de Moisés, mais outra vez. A lei nunca pregou o que Jesus disse. Alguns ignorantes, tanto quanto Jesus,
tentam justificar essa evidente violação da lei por parte de Jesus, porém, como sempre, usando de falsos argumentos fáceis de serem derrubados. Os cristãos dizem que Jesus não estava falando do que se podia comer ou não comer. Quando que se questiona, né, essa questão, que Jesus, no caso, a lei estava violando a lei, porque a lei dizia que era proibido certos alimentos serem servidos, certos animais serem servidos como alimento. Aí os cristãos dizem que Jesus não estava ali questionando a questão do, da lei, né, que proibia. Só que isso não é verdade. Olha, só que isso não é a mais pura verdade. De fato, o contexto mostra que a regra de se lavar mãos antes de se alimentar vinha da tradição e não diretamente da lei de Moisés. A lei de Moisés não falava nada disso, né? Ademais, como já dito um pouco acima, a questão trazida pelos fariseus não envolvia cumprir ou deixar de cumprir a lei de Moisés, mas sim as tradições dos antigos. É o escritor que fala por Jesus que quer descontextualizar a conversa e levá-la para questões da lei de Moisés. Jesus, segundo o mesmo contexto, também está dizendo que não havia problema em se comer quaisquer alimentos. Está entendendo? Ele mesmo diz que a questão ali era de alimento. Ou seja, ele estava violando a lei. Estava propondo a violação da lei. Veja o que, é que ele diz. Ouçam todos vocês e procurem entender. Jesus falando. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Não tem nada de parábola aí, né? É, vocês também ainda não entendem? Isso Jesus dizendo, né? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que tudo de comida é aceitável. Essa versão fala isso, né? Entre parênteses aqui, e diz que Jesus estava declarando que todo tipo de comida era aceitável. Ou seja, Jesus estava propondo a violação da lei quanto a certos alimentos que eram considerados impuros. E mesmo que não houvesse esse parênteses aqui, dizendo claramente isso, o contexto nos mostra isso. Veja, que os próprios discípulos de Jesus não entenderam quando ele falou aquelas coisas, de dizer que o que entrava pela boca é que não contaminava o homem, mas aquilo que saía é, do interior do homem, né, que poderia contaminá-lo. Então os discípulos também não entenderam e passaram a questionar Jesus sobre essa questão. E Jesus passa a repreender os discípulos e diz: vocês também não entenderam isso? E começa e passa de novo a repetir a mesma coisa. Diz que a comida não polui o homem, o que ele ingere não contamina o homem, mas sim aquilo que ele tira do coração. Ou seja, uma violação clara da lei Jesus está propondo aqui. E não é como os cristãos dizem que Jesus não estava falando da questão de comer ou não comer alimentos. Jesus estava assim. É tanto que os discípulos, como eles eram judeus, sabiam que havia alimentos que eram proibidos para ele. Aí, na dúvida, eles foram e perguntaram a Jesus. Eles não estavam entendendo. O que é isso? Quer dizer, a lei não diz isso mesmo, que é proibido? Aí Jesus vai e diz que vocês também não entenderam? E passa a repetir o que tinha falado antes, de que não há nada de errado em se comer alimentos. O Messias cristão é uma vergonha, não sabe nada, absolutamente nada.
Ele diz que o alimento simplesmente entra, passa pelo estômago e sai como fezes. O ignorante desconhece as funções e necessidades que ao comermos, são supridas. O pobre e tosco Cristo acha que comer é apenas saciar a fome. Comer para ele é produzir fezes. As inverdades de Jesus são gritantes. Ele diz que não há alimento que, entrando pelo corpo, vá contaminar o homem. Veja que absurdo. Porém, isso é uma afronta não só aos costumes dos judeus, mas à própria lei de Moisés, que todo judeu deveria observar. Percebam que até os discípulos não entenderam o que ele disse, pois, como judeus que eram, sabiam que havia sim alimentos impuros que não deviam ser consumidos ou digeridos. E isso reforça nosso entendimento de que os fariseus não estavam falando ou propondo em se quebrar a lei de Moisés por observar as tradições, mas sim que os discípulos, como judeus que eram, deveriam também seguir as tradições deixadas por seus ancestrais, Percebem essa questão? Os, os, os fariseus não estavam propondo nenhuma violação de lei ali. Tira dele, certo? Os fariseus não chegaram lá falando que os discípulos deveriam comer qualquer coisa, qualquer alimento. Não, os líderes, os fariseus não falaram isso. Os fariseus estavam questionando a questão da limpeza das mãos dos seguidores de Jesus em não o fazer quando iam se alimentar. Tá entendendo? Não tem, nada, não tem nenhuma relação do que foi falado pelos fariseus com a lei. Eles não estavam impondo que os seguidores de Jesus deixassem de cumprir a lei e fossem seguir as tradições. Mentira. É Jesus que traz em discussão essa ideia. E mesmo assim, é uma ideia distorcida, né? Que não tem nada a ver. E no final, quem está tentando contradizer ou violar a lei dos judeus é o próprio Jesus, porque ele diz que qualquer alimento que entrar pela boca do homem não vai o contaminar, mas há sim contaminação, como nós já dissemos, que a lei previa que certos animais não poderiam ser utilizados como alimento, entre eles o porco, né? Não poderiam ser utilizados como alimento, é proibido pelos judeus. Então, quem propõe a violação da lei é o próprio Jesus. Ele propõe, veja que ele propõe a violação de duas coisas, né? A tradição, que era seguida por todos os judeus, né? E também a lei, quando ele traz a questão da lei, ele viola, ele propõe a violação da lei, quando diz que qualquer alimento poderia ser comido. Então é o próprio Jesus que dá essas mancadas. Ele tenta, Jesus tentou corrigir os fariseus na questão da sua tradição, porque eles seguiam, e tentando dissimular que eles violavam a lei de Moisés por praticar as tradições, certo? Mas só que quem estava, na realidade, propondo a violação dessas leis era o próprio Jesus e não os fariseus. O ignorante do Jesus, ao dar esse conselho esdrúxulo, mostrou que ele não era filho de Deus algum, e muito menos Messias, pelo menos para os judeus. Jesus mostrou que não sabia dos perigos que poderiam sobrevir àqueles que não observavam normas de higiene como lavar as mãos. O Jesus era tão ignorante e não conhecia nada, e que se ele realmente quisesse propor algo novo, importante, ele teria seguido esse conselho da tradição. Poderia dizer que essa tradição era boa, e que todos deveriam seguir, porque que ela poderia evitar a contaminação com vermes e coisas do tipo. Ele nada falou disso, mostrando que ele desconhecia tanto quanto os próprios líderes que, embora não soubesse,
embora não soubesse da existência desses vermes invisíveis, é, é, aconselhava ao povo, aconselhava ao povo a lavar suas mãos antes de comer qualquer alimento. O contrário que Jesus fez, ou propôs. Se fôssemos levar a sério as muitas desinformações que encontramos na Bíblia, estaríamos caminhando para a nossa própria destruição. E se nós fôssemos seguir, ou as pessoas seguissem esse conselho de Jesus, de não lavar as mãos, porque nada que entra pela boca não nos contamina, uma mentira terrível de Jesus, né? Porque, embora ele falasse da questão da contaminação em relação à lei, mas com relação à higiene, que nós sabemos, o que entra pela boca contamina sim o homem, a depender da forma como você manuseia esses alimentos. E Jesus estava propondo manusear qualquer alimento sem limpeza nenhuma, sem higiene nenhuma. Ele achava que o que contaminava o homem era o que saía do coração, que era adultério, era raiva, a ira, rancor, eram essas coisas que ele disse que contaminavam o homem. Mas nada que entrasse pela boca, qualquer alimento, qualquer coisa que entrasse pela boca poderia contaminar o homem. Ou seja, Jesus demonstra o nível de sua ignorância, o nível de seu desconhecimento quanto a esses vermes invisíveis que nos cercam e que são extremamente perigosos. Pense alguém hoje seguindo os conselhos ou o conselho do Filho de Deus. Já pensou? Hoje, se as pessoas seguissem esse conselho ridículo, idiota, a humanidade estaria reduzida à metade ou mais se todos seguissem os conselhos dos servos do Deus Jeová. O coronavírus estaria assolando todos nós muito mais do que já está, né? Teríamos já perdido os nossos pais, avós e outras pessoas que nos são queridas. De novo, vemos em nossos dias que é a ciência que deve ser ouvida e não Bíblia alguma. Não foi nenhuma orientação ou conselho contido ou extraído da Bíblia que nos permitiu chegarmos até aqui. Não, não. Devemos tudo à ciência. Os ensinos do falso Messias são escandalosamente um insulto à inteligência de qualquer pessoa que já leu o Velho Testamento ou Torá dos judeus. Ele acusou os fariseus de observar endemasiadamente suas tradições e esqueceu o mandamento de Deus. Jesus, para corroborar sua péssima tese, diz o que segue. Veja o que foi que ele falou. Isso tentando, né? Tentando jogar para os fariseus uma culpa que eles não tinham. Aí veja o besteirol que ele fala. Por exemplo, Jesus falando, por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe, essa era a lei, né? É que honre seu pai e sua mãe, que é uma que tá é uma lei, é um mandamento que está na lei dos judeus, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? Honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Que é um absurdo, né? O mero insulto de um pai e de uma mãe não, não se não chega ao extremo da pessoa mandar executar aquele filho, né? Por ter insultado o pai ou a mãe. Mas era isso que previa a lei dos judeus. Então, honrar o pai e a mãe, e quem insultasse o pai ou a mãe deveria ser executado. Vocês, porém, ele dizendo que os fariseus faziam isso, vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los,
Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Ou seja, porque aí Jesus quer dizer o quê? Que havia a lei que dizia que devia honrar o pai e a mãe. E quem não honrasse deveria ser executado. Aí ele diz que os líderes religiosos faziam isso. E ensinar que alguém poderia dizer a seus pais, veja, não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. O que Jesus quer dizer que, então, os líderes religiosos, nesse caso, estavam propondo a violação desse mandamento, que era para honrar o pai. Quando eles prometiam, supostamente Jesus falando, né? Quando ele prometia dar algo como oferta, ou dar algo que era para ser dado aos pais, eles, com desculpa para, não, para dar aos pais, dizia que era uma oferta entregue a Deus. Aí com isso desobrigam as pessoas de cuidar dos pais, anulando assim a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. Mentira, né, de Jesus, né? Isso é mentira. Primeiro que a própria lei dizia que uma oferta ou uma promessa feita ao Deus hebreu não podia ser quebrada, certo? Então, se os judeus seguiam isso e aplicavam isso como uma tradição, não estava errado, estava aplicando a lei, certo? Mas veja a hipocrisia de Jesus, hein? Ele alega que os líderes religiosos, por fazer isso, estava violando a lei. Mas veja o que é que ele vai dizer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele faz o mesmo que ele está dizendo que os judeus, que os líderes, Jesus vai propor a mesma coisa que ele diz que os líderes religiosos propunha para as pessoas. Ele está dizendo que os líderes religiosos propõem para as pessoas cumprir uma tradição e desconsiderar a lei, né? Veja o que, é que ele diz. Esquecendo-se que ele propôs a mesma violação. Veja, Jesus, ele esqueceu que ele mesmo propôs a mesma violação. Quando diz que todo aquele, quando diz que todo aquele que amar pai e mãe mais que ele, Jesus não falou, né? É que todo aquele que amar pai e mãe, filho, irmãos, tio, sobrinho, esse negócio todo, mais do que ele, não era digno dele. Tá lembrado que ele falou isso? Não poderia ser digno dele nem de seu amor. E isso também é violar a lei dos hebreus. E isso também é violar a lei do Deus hebreu, que impunha amor e honra aos pais. Entenderam? Jesus não falou que quem tivesse maior amor que o pai, que a mãe, que os filhos, que as filhas, que os irmãos, que os tios, que os sobrinhos, ou qualquer pessoa da família, mais do que ele disse que não era digno dele. Mas como é que alguém poderia cumprir a lei que dizia que devia amar seus pais, honrar seus pais, para amar Jesus primeiro? Isso também ele está propondo a violação da, da lei dos judeus. Amar mais a ele do que os pais, quando a lei dizia que deveria honrar pai e mãe. O Messias cristão não conhece nada da lei de Moisés. A lei dizia que um voto ou oferta feita ao Deus hebreu deveria ser cumprido sempre, não importava as consequências. Veja que no exemplo trazido por Jesus, os fariseus teriam ofertado seus bens a Deus e por isso não poderiam ajudar seus pais. E é aquele exemplo que eu falei aqui, que é o que ele trouxe aqui, tá lembrado? Quando Jesus ele argumenta dizendo que havia a lei, que a lei dizia que devia ser honrado pai e mãe, que quem insultasse devia ser executado. Aí ele diz que os líderes faziam o contrário, prometia algo que deveria ser dado aos pais, eles pegavam, diziam que era uma oferta para Deus que não deveria assim ajudar os pais, certo?
Mas, segundo a lei dos judeus, os fariseus não estariam errados se isso acontecesse de fato, pois o voto é voto, não se poderia quebrá-lo. Percebam que esse Messias falsário e cristão, sempre que ele e seus seguidores violam as leis dos judeus, sua saída é apontar os erros dos outros como justificativa de seus próprios erros. Podem observar, ele sempre, quando ele é pego no fraga, cometendo algum deslize na lei, ele vai apontar o erro de alguém para justificar os seus próprios erros. Ele sempre está propondo que ninguém deve seguir a lei, pois os saduceus e fariseus não seguem. A desculpa dele é essa. Ele condiciona o cumprimento da lei a seus próprios interesses e caprichos. Tá? Toda essa passagem está no livro de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 23. Perceberam, pessoal? Que se realmente seguíssemos o que a Bíblia fala como algo inspirado ou ouvindo da parte de um Deus todo sábio, nós estaríamos hoje em maus lençóis diante dessa pandemia que vem assolando todo o país, matando pessoas todos os dias. E só não há mais mortes porque muitos estão tendo os cuidados propostos pela ciência, que é lavar as mãos, né? Todo alimento que pegar tem de lavar as mãos, saindo você tem de lavar as mãos, o uso das máscaras, né? Então, se nós hoje fôssemos seguir esses conselhos da Bíblia, estaríamos todos mortos. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue e até a próxima.